Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos fazer a segunda parte do episódio dos crushes literários com a ajuda de duas convidadas, que são a autora L.S. Liantini Eu mesma, oi. e a leitora Bianca, conhecida como a lésbica dos livros. Oi. Agora, por favor, roda a vinheta. Amigo que não foi feito pra ser cancelado. E daí se eu só quero ler uma putaria, se eu só quero ler os caras fazendo neco-neco, sabe? Tipo, e daí? Eu, no caso, vou fazer aqui o papel de advogada do diabo. Pera M. Então, assim, a gente não pode gostar mais de personagem que não é perfeito. Se a gente é independente, a gente tá livre dessas amarras do capitalismo, então a gente pode inovar à vontade. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Pessoal, eu vou começar relembrando as regras dessa tag, dizendo que eu não vou falar sobre ninguém hoje, porque eu não li nenhum livro que se encaixasse nesse tema. Mas fiquem tranquilos, porque não vai voltar material para que você se apaixone por personagens neste episódio em específico, com a ajuda, claro, das nossas convidadas. Bora lá fazer as explicações sobre as categorias que vão ser listadas aqui por cada narradora presente. Começamos pelos crushes eternos, aqueles que nós mais amamos ler ou escrever sobre. O macho ou mulher escrota, que é o verdadeiro satanás em pessoa. O crush de uma noite, aquele que você pega, mas não se apega. E por último, o crush poça d'água, aquele que tem vários defeitos, mas você ainda passa pano. Lembrando aos convidadas sobre as regras é que a cada categoria vocês só podem falar de uma pessoa. E em cada categoria vocês devem dizer nome do personagem, livro de origem, autor e o porquê que vocês escolheram ele. E vamos começar essa rasgação de seda. Série, vai! Bom, então, meu crush eterno não podia ser ninguém menos do que o Bryson Keller, de Date Me, Bryson Keller. Esse livro ele foi escrito pelo Kevin Van Wee, não sei falar o sobrenome, porém, o livro é sobre namoro falso. O Bryson, ele é, tipo, super popular no colégio e falam pra ele que se ele quisesse, ele podia ter uma namorada por semana. Então, fazem uma aposta com ele de que até o final do semestre ele tem que namorar uma pessoa por semana. E o desafio é que ele não se apaixone por ninguém. E é claro, né, que isso vai ter que dar errado de alguma forma. E a forma como isso dá errado é que a gente tem nesse colégio o Kai. E o Kai, ele ainda tá dentro do armário, ele não se assumiu gay pra ninguém, nem pra família, nem pra ninguém. E ele decide que essa seria uma boa oportunidade, porque ele quer tirar, né, a irmã dele, que sabe disso, do pé dele. Então, ele acaba se assumindo dessa forma, que o Bryson, ele é desafiado a aceitar o pedido de namoro da primeira pessoa que pedir ele em namoro naquela semana. Então, no impulso, ele acaba pedindo o Bryson em namoro, e eles namoram por uma semana, que é a duração do livro, e é muito, muito divertido. É um romance bem fofinho, bem bobinho, mas o Bryson, ele me surpreendeu muito. O personagem, ele é muito interessante. E a forma como ele lida com a situação, sendo que ele nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento com alguém do mesmo sexo, ele é muito, muito legal ver como ele lida com essa situação e como ele se conhece mais a partir disso. Continuando, então, para o macho escroto. O macho escroto que eu escolhi é da série Fever Wake, que o primeiro livro é The Fever King, que são um dos livros que está sempre por R$ 30 na Amazon, da Victoria Lee. E o macho escroto que eu escolhi é um dos... Ele é o vilão da duologia, que é o Calix Leher, que você começa o livro achando que tá tudo bem, que ele vai ser uma ajuda boa pro nosso protagonista, que é o Nolan, mas cada página que passa você descobre mais podre, e daí tem um livro extra que
que é pelo ponto de vista dele, que você descobre mais podre dele. E é tipo assim, é um personagem que quanto mais você cava, pior fica a situação, não tem como engolir. E eu queria nunca ter conhecido, porque, meu Deus do céu, se tem uma pessoa no mundo que eu queria que eu queria entrar nesse livro e matar, era esse cara. Juro. Acho justo. Acho justo. Também acho. Sério, meu Deus do céu, que nojo que eu tinha desse cara. E é um livro que tem muito, muito gatilho. Então, a gente tem pedofilia, a gente tem estupro, a gente tem muitas coisas horríveis nesse livro. E você pode apostar que tudo que tiver de horrível, esse cara tá metido no meio. Que E merda, aí? hein? Nossa. Nossa. Sim, é o tipo de livro que eu adoro, né? Não, esses livros deviam estar na minha lista, não na tua. Nossa, mas sério. Eu comprei porque tava R$30 na Amazon importado. Eu disse, nossa, claro que eu quero. Aí eu comprei os Não dois livros. esperava Quando que eu comecei a ler, eu acontecesse. fiquei, meu Deus. E daí você acha que o primeiro é ruim? Espera chegar no segundo. Que o segundo você fica. Eu quase vomitei em umas horas. Eu li numa leitura Ai, coletiva. meu E pai eu do juro, se eu não céu. tivesse lido em leitura coletiva, eu não tinha Que terminado. horror. Porque você precisa do horror. apoio ali de outra pessoa pra terminar esse livro. Socorro, que horror. Muito pesado. Rai, você vai adorar. Recomendação, Rai, anota aí. Bem tua cara. Tá, pelo Crush Eterno. Já vou refazer meu monólogo dizendo que foi difícil de escolher, porque eu sou uma pessoa com um coração muito grande, então foi difícil. Mas eu escolhi o Jasper Farley, de Six of Crows. Ai, previsível, uau! Já é a terceira vez que eu tô falando de Six of Crows aqui. Enfim. Ele é maravilhoso, não tem como, não tem como. Você lê o livro, você assiste a série, ele é um ser humano de luz iluminado, Deus, e ele é incrível. Ele é um pistoleiro, bissexual, maravilhoso. E ele é aquele personagem que ele é engraçado, que ele é sarcástico, que ele se acha, e ele tem pompa pra se achar, porque ele é lindo demais. E ele é um personagem que vai fazendo piadinha e vai sendo engraçado, e quando você percebe que você tá na cama junto com ele. Ele é esse tipo de personagem. Então eu amo. Ele é o meu bebezinho e ele é o meu crush eterno por hora. Porque só pode escolher um. Então, deixa eu farrei. E como macho escroto, eu vou escolher um personagem que, assim, não é o que as pessoas estão pensando, as pessoas que escutam. E provavelmente eu vou escolher essa pessoa, mas não! Vocês estão errados! Fala na sua cara! Eu escolhi um personagem diferente. Eu estou vindo com um personagem de um romance aquiliano, nacional. Autor, se você estiver me ouvindo agora, eu sinto muito. Eu peço muito desculpa. Mas eu estou falando do Eduardo, de Verão Azul, que o nome do autor, o sobrenome dele eu não sei pronunciar, então eu vou chamar só de Brandon. Brandon, se você estiver ouvindo isso, você me desculpa, mas eu vou xingar o seu personagem agora. O Eduardo, ele faz parte desse romance arquiliano, que o protagonista se chama Luca, e o protagonista é um fofo. Ele se descobre bissexual, e ele é muito bem resolvido com isso. Eu achei realmente incrível, porque geralmente esse romance arquiliano tem esse problema do personagem não se aceitar e tal. Achei fofo. Só que vem o Eduardo. E o Eduardo, ele é gay, e aí o que acontece? Ele se finge de hétero na escola. E o Luca, ele fazia parte do time de futebol da escola. E ele começa a sofrer bullying dos garotos do time de futebol. E todo mundo tá vendo. Ele sofre bullying dos garotos do time de futebol, das pessoas da escola em geral, por ser bissexual. E o Eduardo vê e ele ignora completamente isso. E toda vez que eles saem, tem que ser escondido. E porque ele tá fingindo que tá namorando uma menina. Tem toda uma explicação depois, mas não me desceu, desculpa. E ele vê o menino sofrendo e ele não faz nada, absolutamente nada. E tem uma cena patética, que é o Luca achando fofíssimo uma playlist do Spotify que o Eduardo fez pra ele. É o auge do carinho que o cara dá pra ele. Tipo, uma playlist do Spotify. Amigo, mas tem gente que se contenta com pouco, né? Tem gente que se
Isso não é nem porque tá com pouco, assim, a pessoa tá te dando migalha, dá migalha. Assim, o pombo come mais do que você. Meu Deus, que situação. Bem-vindo ao situação. ensino médio. Romance de ensino médio. Meu Deus, que Nossa, situação. não tem mais paciência. Eu fiquei com muita raiva lendo esse livro, que era pra ser uma coisa fofinha. Eu achava, ai, que coisa linda. Mas não dava, eu não conseguia. E Mas eles ficam juntos? ficam juntos. Tem uma É sério? Eles ficam juntos? E, tipo, tem uma Nossa! justificativa que o garoto dá pra ele e tal, por que ele fez isso. Mas isso já me deixa mais puta. Porque, assim, ele podia ter resolvido isso parando pra conversar com o guri, falando, olha, não dá pra eu ficar junto com você por causa disso e disso e disso. Mas não! Ele só mantém esse relacionamento à distância, com migalhas, e ele se fingindo de Eu não acredito. E essa menina, by the way, essa menina é a culpada das pessoas da escola saberem que ela explanou o relacionamento deles. Então, Ó, X9. Meu Deus, eu tô muito chocada. então eu passei muita raiva lendo esse livro. Eu não gosto do Eduardo. Pra mim, o menino ele podia ficar com um outro par romântico que apareceu lá, que ele é muito fofo, e ele defende o guri e tal. Mas não me desceu. Eu tenho um ódio desse personagem até hoje. E se você for na resenha do livro, vai estar lá o meu textão. Eu sou a única pessoa que xingou esse livro. Tá lá, eu, na resenha dos clubes. Então é esse é o meu macho escroto agora. Incrível. Vamos lá. Meu crush eterno, eu escolhi o Gavin, sei lá. Acho que é Gavin. Do Clube do Livro dos Homens, da Alicia K. Adams. Que é um romance meio... Na verdade, é uma comédia romântica contemporânea, que é muito interessante a forma com que a autora conseguiu lidar com o que seria um estereótipo de o machão, porque ele é um jogador de beisebol, e aí ele acaba tendo uma crise no casamento que ele tem com a Tessa, né? Não sei se é Tessa o nome dela, mas enfim. É muito interessante aqui como o assunto sobre evolução é bem colocado. Então eu coloquei ele como meu crush eterno porque eu gosto muito da evolução desse personagem. E como a história fluiu a partir disso, porque você entende que ele tá magoado e conforme a história vai passando, você vai entendendo todas as nuances de como ele se magoou e de como as mágoas que vêm do passado influenciam em todas as escolhas que ele faz diante a carreira, diante a esposa, diante os filhos, e ele vai percebendo isso quando a esposa simplesmente vira e fala assim, olha, eu quero o divórcio e você nunca me satisfez na cama. E ele simplesmente achando que tava tudo às mil maravilhas, né? O comodismo da pessoa, né? Tava muito confortável e achou que aquilo ali tava incrível. Mas ele é tão incrível, este homem. Nossa senhora, eu queria este homem pra mim. Porque os amigos dele, que passaram por coisas parecidas, falam pra ele assim, ó, junto com a gente aqui nesse clube aqui, a gente dá uma lida nos romances pra melhorar a relação. E no primeiro momento ele é até meio babaca, porque ele fala, tipo, nossa, por que eu vou ler essa porcaria pra conseguir consertar meu casamento? Só que conforme ele vai participando do clube, tendo esse envolvimento com os amigos, lendo a história, ele vai percebendo coisas que ajudam no relacionamento dele, que, meu, é muito, 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 muito bem construída. Eu fico muito chocada de saber que essa autora, ela é jornalista e acabou, né, se tornando autora e já lançou um negócio incrível de primeira, sabe? É muito, 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 muito incrível você ver o quanto essa mulher escreve tão bem. Enfim, eu amo o Gavin, eu acho ele incrível. Eu queria muito dar para esse homem. Enfim, o meu macho escroto, lembrando vocês que eu entrei nesse podcast por causa dessa tag, né? E o meu e foi exatamente o vilão de Ao Meu Redor. Que, olha meu ódio. E eu escolhi outro vilão. Só que Álvares dessa de vez Castro. Olha, estou oriçada. Eu escolhi outro vilão de outra história de romance de época, que é Lágrimas de Amor e Café,
É o Pedro, na verdade, da Babia 7. Vamos lá. Esse livro, eu não sei se ele pode ser considerado um romance histórico, porque ele fala exatamente da época da colônia e a imigração italiana no Brasil. Os dois personagens principais, eles vêm no mesmo navio, né? A Angelita, uma coisa assim, e o Vicenzo, eles vêm no mesmo navio, e enquanto ela tá vindo porque ela vai se casar com o Pedro, ele tá vindo porque ele precisa melhorar a vida da família dele que ficou na Itália. A partir daí, é uma coisa meio estranha, porque eles meio que se encontram, tem um negocinho lá, e a gente conhece o Pedro. O Pedro é o dono da fazenda aonde o Vicenzo trabalha e mora, né? Porque por conta dessa época da colônia e tudo mais, os funcionários, entre aspas, né? Vamos colocar aqui, tinham casas no meio da colônia para poder trabalhar mais, né? Enfim. E a Angelita vai para se casar exatamente com o Pedro. E até então, no começo, ela acha meio estranho, o pessoal é meio, sabe, afastado. Tem a história com uma mulher, que é a ex-mulher desse Pedro. E aí, conforme esse homem vai entrando na história, porque ela começa a se apaixonar e se envolver com o Vicenzo, você vai vendo as garrinhas deste ser, filha da puta, um satanás desgracento. E ainda por cima, olha, se juntasse todos os italianos que moram naquela colônia e descesse o pau naquele velho desgraçado, nada da história teria acontecido. Era simples, era só pegar o velho na porrada. Era só isso. E bate na Angelita no meio da história. Ele faz um inferno na casa do Vicenzo. Aliás, ele quase mata o Vicenzo, porque numa noite de raiva e tal, não sei o que, ele corta uma árvore que é do lado da casa dele. E aí a árvore cai literalmente em cima do homem. Eu tô muito chocada. Meu Deus, que pessoa é essa? Sim. E aí ele fica Puta, puto. mas eu tô Esse muito velho, chocada, meu Deus. este velho, ele fica puto porque a Angelita é um ser maravilhoso de Deus. E aí ela quer ajudar as pessoas que moram e trabalham pra ela e por ela, porque ele é um barão do café. E aí ela faz algumas coisas para ajudar essa comunidade. E ele acha horrível. Ele fala assim, por que você tá fazendo isso? Você é maluca. Tranca ela dentro de casa pra ela não sair. Gente, é horrível esse homem. Meu Deus, gente, nossa. esse homem. Esse livro, ele tem mais de 400 páginas, exatamente porque esse homem tá no enredo. Só por isso. O fim dele é muito bom, porque ele morre. Raiva. Graças a Deus, ele morre. Da mesma forma... Porque assim, né? Com o Álvaro foi muito mais intenso, porque o filho da puta morre e ele volta pra atazanar os outros depois de morto. Pelo menos esse, o Pedro, quando ele morre, ele dá paz às pessoas, né? Graças a Deus. Porque até a ex-mulher dele, ela acaba se matando, né? Exatamente por conta desse arrombadinho. Olha, Babia 7, você é uma pessoa incrível. Eu amo seus romances. Mas eu odeio seus vilões, porque eles sempre são muito extremos. Mas os vilões foram feitos para ser odiados, minha amiga. Ai, amiga, eu não sim, sei o porquê que você tá esperando outra coisa. Ai, porque eu gosto dos vilões. Toma vergonha nessa cara, Anne. Olá! Vamos lá então. Eu vou começar com um crush eterno. E foi o meu primeiro crush literário, assim, que eu me lembro mesmo, valendo, oficial. E também porque eu acredito que ele tenha sido o crush de muita gente que leu a saga. Até porque existem muitas fanfics em torno desse personagem, dando desfecho do que poderia ter acontecido, do que aconteceu, ou uma continuação de um reencontro depois do livro. E esse personagem tem pouca coisa dele, ele só aparece no livro dessa saga, e ele é citado algumas outras vezes depois, que é o Victor Krum, da saga Harry Potter. Ele aparece no Harry Potter e o Cálice de Fogo. E assim, esse personagem, eu acho que tu crusha ele pela personalidade, pela postura dele em relação a Hermione. Simplesmente por causa disso. Porque assim, ele não é descrito como um personagem bonito, né? Ele é descrito como tem uma cara fechada, ele tem tem até um body shame dele, porque ele tem a sobrancelha junta. E ele tem uma postura durão, cara bem fechado, bem sério e tal, ele é de poucas palavras. Mas a personalidade deste personagem é tudo
que eu amo. E assim, ai, olha, sem condições pra esse personagem. Esse personagem, eu não digo que ele é tímido, mas ele é um personagem de poucas palavras. Ele demonstra o que ele tá sentindo mais pelas atitudes, dando presente, ou como ele olha, ou como ele toca. E também na saga tem um torneio e ele escolhe a Hermione pra salvar no desafio das águas, né? Que eles têm que enfrentar as sereias. Então, o Victor Krum, sem falar que a adaptação dele foi incrível, também escolheram um ator muito bom, que pegou bem a essência dele, e só aumentou ainda mais o crush que muita gente tinha dele no livro. Então, assim, pra mim, crush perfeito, principalmente por causa da personalidade dele, que, enfim, eu gosto de personalidades mais fechadas, mais intimistas, assim, meio misteriosas. Enfim, pro macho escroto, eu não lembro muito de um personagem que foi pintado como um par ideal, mas que na verdade é um macho escroto. Eu não lembro, até porque os livros que eu li não tinha. Se tinha, eu nem liguei, ou não me marcou muito, não. Mas tem um personagem que ele não é pintado como um par perfeito, mas, por exemplo, quando ele é descrito na, na adolescência dele, ele é bem meigo, ele é meio inseguro, mas ele é tudo apaixonado. Mas depois a gente percebe que ele é um lixo, que é o Bentinho do Dom Casmurro, né, do Machado de Assis. Eu achei ele um macho escroto em todos os sentidos, principalmente porque ele era super ciumento, ele era controlador, ele era paranoico, ele preferia acreditar nas paranoias dele do que ir atrás da verdade, desconfiou da Capitu até quando as coisas estavam muito claras, né? Até depois, quando ele começou com todo aquele mistério, né, do ciúme dele entre a Capitu e o Escobar, ele preferiu acreditar nas paranoias dele. Sem falar que o final também é horrível, porque ele literalmente manda a esposa dele, a Capitu, para a Europa. Ela morre lá e até na forma como ele narra que ela faleceu é muito escrota. Ele simplesmente fala: Capitu estava morta na Europa. Só isso, entende? E aí tu fica, gente, como assim? Ela não era a mulher da tua vida, a mulher da tua juventude, tu trata ela assim agora por uma coisa que tu nem tem certeza. Então acho que. E sem falar que ele também tratava muito mal o filho dele, né? E. Então, um macho escroto é esse. Eu odeio demais o Dom Casmurro, odeio demais o Bentinho. Capitu sempre será minha protegida. Escobar, conte comigo pra tudo. E é isso. E mesmo que ela tenha traído ele, eu passo o pano pra ela sim, pois ele era um lixo. Enfim, não mereceu o amor da Capitu. Vamos passar a palavra pra... Deixa eu tentar acertar a pronúncia desse pseudônimo, né? Meu Deus do céu. Vai, Glantine. Amiga, tá super certo. Você fala em Glantine o jeito que você quiser e chama de Tine também, tá ótimo. O meu crush eterno pra sempre, forever, ever, vai ser o Daniel Bay, de O Sol Também é uma Estrela, da Nicola Yoon. E, mano, é perfeito esse livro, porque já começa do ponto representativo. Ela colocou o personagem, o Daniel, né? Ele é sul-coreano e ele é sul-coreano. E o marido da Nicola também é sul-coreano. Ela é jamaicana e a protagonista de O Sol Também é uma Estrela também é jamaicana. Então, eu tenho certeza que ela colocou muito da vida dela na confecção desse livro. Eu tenho certeza que várias coisas que ela já queria ter falado há muito tempo, ela colocou nesse livro. Esse livro é uma carta de amor pra ela, eu tenho certeza. E o Daniel, ele é bem diferente de mocinho que eu gosto, porque eu gosto de sarcástico, eu gosto daqueles que faz piadinha, eu gosto daqueles que sabe tá sorrindo, eu gosto daqueles que irritam a protagonista ao ponto de ela ficar, meu Deus, eu amo ele, mas gostoso. E ele não, ele é sensível, ele é carinhoso, ele realmente não precisa irritar a mocinha para fazer as coisas, para tentar fazer ela se apaixonar por ele, porque ele é muito paciente. Então, quando ele descobre que, só para ter um contexto no livro, né, a Natasha ela vai ser deportada para Jamaica, porque o visto nos Estados Unidos descobriram que ela era, como é que fala? Não é imigrante, mas Legal?
Ilegal. Isso, ela mora ilegal nos Estados Unidos. Eles descobriram, então ela só tem um dia pra ir embora e se despedir de Nova York. E aí o Daniel conhece ela tinha tanto ano pro Daniel conhecer ela, e ele só vai conhecer ela no último dia que ela tem em Nova York. Então o livro conta 5 horas da vida deles. E assim, é perfeito. Ele é tudo na minha vida. Ele mostra muitas coisas culturais da Coreia do Sul. Ele mostra como a família dele vive, né? Que ele tem uma loja de produtos para cabelo afro. E assim, é perfeito. O livro tem 2 pontos de vista e assim, principais, né? Porque na verdade ele também tem outros pontos de vista e tudo na minha carreira, tudo, 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 tudo. E o macho escroto, eu conversei até com a Rai antes de falar, porque não é macho escroto. Aqui é mina escrota, que vai ser a Laura Dean, de Laura Dean Vive Terminando Comigo, da Mariko Tamaki, não sei se estou falando certo, que fala sobre a Fred, que é uma garota de 17 anos, no último ano, ou segundo ano do ensino médio dos Estados Unidos. E ela tem uma namorada chamada Laura Dean, que é a garota mais popular do colégio, a garota mais linda do colégio, só que é realmente como o título diz, ela vive terminando com a Fred, sem motivo nenhum. Ela passa 2 semanas com a garota, aí do nada ela quer terminar, ou aparece com outra pessoa, aparece traindo a Fred, e é bastante bom, não sei nem se tá certo isso que eu tô falando, mas é muito bom essa reflexão que a gente tem no quadrinho, na verdade não é um quadrinho, nem um livro, é um quadrinho. Os relacionamentos podem acontecer isso, principalmente na cidade de 17 anos, que a gente acha que encontrou o amor da nossa vida, quando na verdade não é isso que está acontecendo. E aí a Fred tem uma batalha muito bonita de autodescoberta nesse livro, de tipo, eu realmente amo ela ou amo o que ela traz para mim. A cada página você passa uma raiva diferente, porque a Lauradinha é insuportavelmente insuportável. Ela mente, ela forja os lugares onde ela estava, ela manipula a Fred. Se a Fred vê ela beijando uma garota, a Laura Jean já fala: não, isso é coisa da sua cabeça. Enfim, vocês vão passar ódio nesse quadrinho, mas vai ter muitas coisas que vocês vão olhar e falar assim: meu, eu já passei por isso. Eu gosto de livros e quadrinhos e obras que a gente consiga se olhar e falar: não, realmente eu posso estar passando por isso. E é isso. Bianca, todo seu. Vamos lá. Pra crush eterno, eu sou uma pessoa libriana. Então, assim, eu vivo apaixonada por tudo, sabe? Eu sou libriana, eu sou muito apaixonada por tudo. Eu me apaixono 300 vezes ao dia, sabe? É muito difícil, é muito complicado. Então, assim, mas... E também me apaixono 300 vezes pela minha esposa, toda vez, quando ela levanta, quando ela respira, quando ela faz qualquer coisa. Ai, Mas, que assim, lindo! enfim, então, assim, como eu sou uma pessoa muito apaixonada, eu acabei escolhendo 2. Mas, tipo, foi, assim, diferente. Não foi, tipo, 2 pessoas. Eu escolhi... No primeiro caso, eu fico com a Evelyn Hugo. Porque, assim, quando eu li a Evelyn Hugo, eu tava num momento um pouco complicado da minha vida. E a minha melhor amiga que me indicou ler a Evelyn Hugo. E, assim, eu não sabia do que se tratava. Eu não sabia nada sobre os 7 maridos de Evelyn Hugo, mas eu saí destroçada desse livro e até hoje eu procuro a Evelyn em lugares, nos filmes em que são citados no livro, eu procuro ela em todos os lugares possíveis. Eu reli livros que foram citados em Os 7 Maridos de Evelyn Hugo por causa dela, para poder imaginar ela atuando ali naquela situação. Eu sou realmente muito apaixonada pela Evelyn Hugo, meu Deus do céu. Eu chorei horrores, sabe? Ter acabado desse livro, mas assim, não vamos entrar no mérito da Bianca Chorona agora. E o outro, que eu dei uma burladinha, eu escolhi um casalzinho, porque eu sou apaixonada pela Emma Nolan e a Alyssa Green de The Prom, e foi um livro assim que me marcou demais. Eu li ele recentemente, e assim, esse livro é absolutamente tudo para mim, porque eu já vivi muitas situações, tipo, quase tudo do que está escrito naquele livro eu vivi. E então, esse livro me marcou muito e esse casal é muito importante para mim. Então, eu coloquei elas como crush literário, mas, tipo, porque o casal é bonito e eu amo elas. Enfim, leiam The Pro e chorem e cantem as musiquinhas. De macho escroto, que no caso, enquanto estava acontecendo aqui, o negócio eu estava olhando no instante, aí eu lembrei da Laura Jean, igual a Lara falou. Aí eu vou fazer só umas pontuações.
acerca, eu vou só complementar a fala dela, que, assim, é uma HQ muito dolorida, porque, assim, você vê que até as cores do quadrinho, quando a Fred tá perto da Laura, são umas cores, tipo, a Fred fica de uma cor, e quando ela tá longe, fica de outra cor, sabe? Tem uma nuance incrível esse quadrinho, eu gosto muito desse quadrinho, eu acho que foi um dos primeiros, não, de quadrinho, sim, foi um dos primeiros que eu li que fala sobre relação tóxica, o outro foi de relação familiar, mas esse quadrinho, assim, é muito marcante, e é importante que a gente pense sobre relações abusivas entre mulheres, porque é uma coisa que as pessoas não falam muito. Eu sempre vejo muitas pessoas por aí, desde que eu me entendo por lésbica, assim, que se relacionar com mulher é mais fácil, que não sei o que, rarará, mas não é assim que funciona a vida, não é assim. Mulher também é sem vergonha, mulher também faz coisa errada, e mulher também pode ser uma coisa ruim. E tá tudo bem. E recomendo terapia. E é isso. Para todos nós, né? Uma boa terapia. Exatamente. É uma boa terapia. Recomendo terapia. Continuando, vamos para as 2 últimas categorias do dia e encerrar essa rasgação de seda pra gente que não existe, não é mesmo? Digo, infelizmente, né? Claro. M, você vai passar pano pra quem hoje, minha filha? Então, vamos novamente para um livro que eu quase já não falo daqui também. Novamente, porque eu não leio outras coisas, gente. Desculpa. Eu vou falar, assim, de Crush de Uma Noite Só. Eu não vou falar muito bem dela, porque eu já falo normal. Mas eu vou falar da Lila Bard, de Um Tom Mais Escuro de Magia. Não, fica surpreso, não. Então, assim, nem um pouco. Por que ela queria um crush só de uma noite? Porque eu não sou o ser humano mais paciente do mundo. Eu não sou esse tipo de pessoa. E a Lila, ela é o tipo de pessoa que ela é impulsiva. E se você fala pra ela não fazer uma coisa, é aí que ela vai fazer. Sabe aquela criança pequena, de 5, 6 anos, você fala, Anjo, não risca essa parede. Essa parede, ela não faz parte da sua casa. Se você riscar, eu vou ter que pagar uma multa. E a criança risca, essa é a Lila. Ela vai fazer o que eu tô falando pra ela não fazer. Esse é o problema. Ela é maravilhosa. Ela é um personagem muito bom. Eu gosto muito dela. Mesmo que as pessoas geralmente falem que ela tem essa síndrome de eu não sou como as outras garotas. Eu gosto dela. Mas ela é um personagem que eu não conseguiria conviver. Por esses motivos. Eu sou uma pessoa meio sistemática, meio chata. Então não ia dar certo. A gente não ia conviver. Amo você, mas longe de mim. Eu amo. Não fica longe, por favor. E o crush Poça d'Água, que é que eu vou passar pano. Eu pensei em vários outros crushes da Victoria também, da escritora da Vi. Mas eu vou botar um de um livro que eu nunca citei, que é A Fúria e a Aurora, que é um livro que se passa aí na Arábia e tal, sultãos, essas coisas assim. Eu gosto bastante também desse tema. E eu vou botar o Khalid, que ele é o par romântico da protagonista, só que no primeiro livro ele é meio que o antagonista, porque existe toda uma situação de que ele se casa e todas as mulheres que ele se casa, morrem no outro dia. Mortas. Amiga, você passa o pano, eu trago o rodo, tá? Que isso? É completamente. Que isso? Meu Deus. Por quê? O que acontece? Ai, tadinho dele. Khalid, ele é um fofo, ele é um grande gostoso, maravilhoso, só que ele tem esse problema de que ele mata as mulheres que ele casa. Mas não é culpa dele, gente. É só um Jack pequeno se pagou detalhe, tá nessa tudo Arábia, bem. né? É só um pequeno detalhe, tá tudo bem. Matou, arranja outra. ele se... Acontece isso, sabe? Ele não faz por mal, gente. Imagina. Mas realmente ele não faz por mal. O que acontece? Existe todo um contexto que tem uma maldição, que se ele não matar a esposa, o reino inteiro vai sofrer. Então é aquele contexto de uma vida por outra. E ele não gosta de fazer isso. Ele não é tipo de pessoa, caraca, vou ter que matar minha esposa. Tanto faz. Ele fica triste. Ele fica chateado. Aí chega a Sherazade, que é a protagonista, e acontecem coisas que eu não vou falar o que é. Mas enfim.
O Khalid, ele é um fofo, ele tem esse problema, essa condição meio especial, meio complicada, dele ter que matar a esposa. E você fica... Sim, mas pensa, ele é um grande gostoso, ele é um fofo, ele vai ser legal com você uma noite só. Sim, ele vai ser uma noite só, mas ele vai ser fofo. Exatamente. Exatamente, ele vai ser fofo, é um grande gostoso fofo. Então ele Mas depois ele te mata. Depois ele te mata, sim, mas faz parte da vida. Todo mundo vai morrer. Pensa comigo, todo mundo vai morrer. Só que... Meu Deus, é um ótimo pensamento. É um ótimo princípio. Se você vai morrer, por que não morrer esposa de um grande gostoso? É um grande gostoso. Essa é a minha dúvida agora. Então, é um termo filosófico, é uma coisa pra você pensar, sabe? Você vai morrer algum dia. Morra sendo esposa de um grande gostoso. Ah, entendi. Agora... Pra vocês duas verem o tipo de gente com quem eu tenho que trabalhar. A culpa não é dele, ok? A culpa não é dele. Bom, então, pra já tirar o curativo de uma vez, pra Rai já se livrar da gente de uma vez, minha crush de uma noite é a Irene, de She Drives Me Crazy. Porque, meu Deus do céu, que moça, hein? Mas tá de parabéns. Tá de parabéns. Esse livro, ele conta a história, na verdade, né, de duas meninas, uma líder de torcida e uma jogadora de basquete. E aí você pensa, ai, que fofo. Então, só que as duas estão saindo de relacionamentos bem complicados e elas acabam forjando esse relacionamento, fazendo esse namoro falso pra fazer ciúmes em uma das ex. E aí, várias confusões. É claro que relacionamentos falsos sempre se tornam verdadeiros na literatura young adult. E aí, a Irene, você começa o livro achando que ela é, tipo, uma vaca, porque ela fez bullying com a nossa protagonista, ela é a líder de torcida nojenta que fica, tipo, que desfila no colégio e que você não pode sentar com a gente na nossa mesa, e esse tipo de coisa. Só que quando você conhece ela continua sendo assim, mas ela continua sendo uma grande gostosa também. Então, por conta disso, ela é minha crush de uma noite. Assim, aguentaria passar o resto da minha vida com Irene? Não. Porém, não gostaria de passar a oportunidade também, né? Esse tipo de oportunidade a gente não passa. Aí fica aquela questão de, por uma noite dá. Pro resto da vida, não, muito obrigada. Faz sentido. Faz muito sentido. E aí, meu Poço da Água, que eu passo pano, passo rodo, eu passo o caminhão inteiro, assim, se precisar. Eu chamo a tia da faxina, chamo a tia da limpeza, eu faço o que for preciso, pro Damian, que é de The Bright Sessions. The Bright Sessions, eu sempre falo sobre isso aqui, é um podcast, mas tem as novels. E o Damian é o protagonista da segunda novel, que é A Neon Darkness. E ele é o nosso vilão, tanto no podcast quanto no primeiro livro. E o segundo livro conta a história dele. E ele não é nosso vilão, assim, ele é o antagonista. Só que ele é aquele antagonista que sequestra, que tortura, que ameaça, que mata, que faz, assim, esse tipo de coisa. Mas ele não faz por mal, gente. Vocês têm que entender. Mas ele não é vilão, né? Tem toda uma infância triste, tem toda uma trajetória ali, sabe? Ele não faz as coisas por mal. Não fala o que acontece. Passado difícil. É um passado difícil, você tem que entender o Damian. Mas dessa vez eu tô falando a verdade. Porque o que acontece? O poder do Damian é qualquer coisa que ele imaginar que ele quer, acontece. Então, se ele olha pra você e ele pensa, nossa, sua camiseta é bonita, e ele não precisa nem falar, você já vai estar tirando a camiseta e dando pra ele. Que isso? Porque Que não isso? dando pra ele, dando a camiseta, gente. Ah, tá. Entendi errado, desculpa. Tipo assim, se ele pensa, nossa, aquela pizza parece gostosa, você vai sair da pizzaria e entregar a pizza pra ele, sabe? Tipo, você vai fazer as coisas que ele quer, mesmo que ele não te peça por aquilo. E acontece que, por conta disso, ele nunca sabe o que tá acontecendo em volta dele. Ele não tem amigos, ele não tem pessoas que ele gosta de verdade. Pra você ter ideia, ele perdeu a família dele, porque a família dele fugiu de casa e deixou ele sozinho quando ele tinha, se eu não me engano, 9 ou 10 anos, porque uma vez ele estava brincando de bola e ele jogou a bola e a bola caiu em cima do telhado
E aí o pai dele foi buscar a bola dele e ele pensou que ele queria a bola naquele momento. E o pai dele se jogou do telhado para dar a bola para ele. Tipo, não é como se ele quisesse que o pai dele tivesse jogado, mas como ele queria a bola, o pai dele sentiu que ele queria a bola e se jogou. Então, esse tipo de coisa é o que acontece ao redor dele. Como que vive desse jeito? Sinceramente. Exatamente, é isso que eu te pergunto. Daí você vai me culpar ele por ter que sequestrar as pessoas para ter amigo? Pelas coisas ruins que acontecem em volta dele. Aí, por exemplo, o livro dele já trata quando ele tem 16, 17 anos e se passa por uns 2 ou 3 anos. E as coisas que acontecem em volta dele, ele acaba encontrando outras pessoas que têm habilidades, né? E ele faz amigos pela primeira vez, pessoas que ele pode conversar sobre o que ele faz e sobre o que acontece, né, ao redor dele. Só que sem ele notar, ele começa a fazer isso com as pessoas que ele gosta também, as pessoas ao redor dele. Então, quando ele vê, ele e os 5 amigos dele morando numa casa, tipo, que eles expulsaram as pessoas que moravam lá, e eles estão morando lá, e eles não pagam aluguel, eles não pagam contas, eles simplesmente vivem lá, e as pessoas começam a se questionar em volta dele. Eu tô morando aqui com os meus amigos porque eu quero estar aqui, ou porque, tipo, o Damien fez com que eu quisesse estar aqui. E ele tem uma atração por uma das amigas dele, mas essa amiga dele é lésbica, ele sabe disso, tipo, ele respeita, tipo, ele tem uma atração, só que ele não vai dar em cima dela nem nada do tipo. Ela sabe que ele era afim dela, e ela é muito mais velha e tudo mais, mas é aquele crushzinho adolescente. E um dia ele tá lá com ela, e ela tem uma namorada, que é uma das meninas que mora com ele, e ele olha pra ela, e ele imaginando que ele gostaria de perder, de, tipo, ter o primeiro beijo com ela, ela beija ele do nada. E aí, tipo, isso, a outra menina chega e acontece toda um auê, porque ele fez ela beijar ela, só que ele, quando ele tenta explicar que não foi de propósito, ninguém acredita. Ninguém entende esse lado dele, ele não faz as coisas de propósito, ele, tipo, as coisas acontecem. E aí, por isso, eu fico muito mal por ele. E no podcast, ele começa a ter, tipo, relações de verdade, assim, com as pessoas, relacionamentos onde existe uma troca, que ele não consegue controlar as pessoas, e as pessoas mesmo assim, tipo, mesmo quando ele perde os poderes, porque chega um ponto do podcast que ele perde os poderes, as pessoas simplesmente abandonam ele por tudo de ruim que ele já fez, entre aspas. Só que, tipo, amei a explicação, estou disposta a passar pano também. Exatamente, ele não tem nenhum dinheiro, ele não tem identidade, ele não tem onde morar, porque ele nunca teve nada, ele fugiu de casa quando era criança, né? E tudo que ele teve, ele nunca precisou conquistar essas coisas. Ele, tipo, chegava no hotel, dizia, eu quero o melhor quarto, a pessoa dava o melhor quarto pra ele. Ele nunca precisou de nada. Então, chega ao ponto que ele perde os poderes, e aí, em vez das pessoas acolherem ele, porque agora, finalmente, nada de ruim vai acontecer em volta dele, elas largam ele, então ele não tem dinheiro nem, tipo, pra tomar um café. É muito, muito triste. Eu chorei horrores em todos os episódios dele, depois que ele perde os poderes. E eu odeio a autora, a Laura Shippen, porque ela é a maior hater desse personagem. Ela, tipo, destruiu a vida dele. Nada dá certo na vida dele, tudo dá errado, todas as pessoas odeiam ele termina o podcast sozinho. E é isso, e tipo, foda-se todo mundo que já gostou do Damien, tipo eu, porque ele nunca vai ser feliz na vida dele, ele vai morar na rua pra sempre, é isso, fim da história. Por esse motivo eu odeio Laura Shippen e é isso aí. Nossa, momentão, olha o climão que você fez aqui, amiga. Gente. Não. Vai, Rapaz. assume o poço, Vamos lá. Eu vou começar com o crush de Uma Noite Só, que é o Filippo, do livro Maldito Italiano, da Bianca Brito. Na verdade... Tá chovendo italiano aqui hoje. Ai, sim! Adoro o italiano. Ai, adoro quando tem uma nacionalidade diferente. Hashtag Me Too. Então, essa é uma série de livros que eles são de uma família, que é os Andreozzi. E a série, ela toda é LGBT. Todos os irmãos são gays e aí tem uma irmã que é lésbica. Então vamos lá. O primeiro deles, que é do Maldito Italiano, é o Filippo. O Filippo é o mais velho dos irmãos e ele é o mais bruto deles, sabe? Ele é muito bronco.
ele é alguém muito fechado, ele é muito rude, arrogante, às vezes bem ignorante também e tal, e ele faz o que ele quer porque ele é o dono da porra toda, tá ligado? Ele tem um passado também meio, tipo, uma infância difícil, aconteceu umas coisas na vida dele, aí fez com que a família deles meio que se tornasse mafiosos e tal. Eles não são mafiosos, mas, tipo, sempre tem alguma coisa atrás deles e aí eles precisam meter bala. E, assim, eu adoro o casal do primeiro livro, que é o Lúcio e o Felipe. Eu amo, eles são... Ai, é tudo de bom pra mim. É tudo pra mim, tudo. Eles são maravilhosos, várias químicas e tal. Mas eu não aguento, eu não tenho sangue de barata do Lúcio. Porque este homem, ele é um gostoso? Ele é um gostoso. Ele sabe manejar uma arma? Sabe. Mas ele é um chato? Ele é um chato. Meu Deus, homem, dá um sorriso. Entendeu? Um sorrisinho. Fala um bom dia, fala um obrigado. Entendeu? Não faz isso. Ele não tá faz coisa. afim. Pois é. E tipo assim, ele é super protetor, ele é amoroso, sabe? Ele é meio possessivo com o Lúcio e tal. É legal essa parte, você compreende. Só que assim, cara, na maioria das vezes, ele é muito, muito fechadão. Tipo, nem direito ele consegue falar pro Lúcio, ô, cara, eu te amo. Ele não consegue. Aí você fica, eu aguentaria? Eu não aguentaria. Amiga, desculpa interromper, mas qual que é o nome do livro mesmo? Fiquei Maldito interessada em Italiano. ex-trambiqueiras. Hã? Maldito Italiano. Não, já vou ler. Se tem gay trambiqueiro, eu quero ler. Nossa, é muito bom, muito bom. Olha, eu amo... O segundo livro é o meu preferido, tá? Mas vamos voltar. Enfim, eu acho que, assim, eu gostaria muito de passar uma noite com ele. Mas ele acordasse e me olhasse com aquele olhar, com aquela cara fechada, eu acho que eu ia falar, meu filho, você dormiu comigo, mas você não precisa fazer essa cara, né? Bom dia. Tá? É isso. É isso que eu tenho que falar. Mas incrível, amo ele e ele foi feito pro Lute. É isso. Gosto muito desse casal. Agora, vamos falar da minha crush, que é uma moça, Poça d'Água, que olha, eu comecei a ouvir a história da série e é um pouco parecida, entendeu? A minha crush, né, é a Paula, do livro Caleidoscópio, da Sue Hacker. E olha que interessante, ela é a vilã da série, certo? Que chama Mosaico. O livro dela, se não me engano, é o 6º, 7º livro, é bem dos últimos. E ela, teoricamente, ela aparece mais nos primeiros 3 livros, que conta a história sobre o juiz lá, que eu acho que chama Marco. E eu acho interessante contar que, assim, a história que envolve a Paula é que ela era casada com esse Marco, era um casamento de conveniência entre a família dela com esse juiz, e acabou que ela engravida dele. Só que a menina, a criança, foi diagnosticada com um problema de má formação, que a menina não tinha cérebro, se não me engano. Ela não desenvolveu, uma coisa assim. Ela dá a opção para ela de, tipo assim, olha, a sua filha, ela não vai ter um cérebro. Ela pode ser que ela nasça e viva, ou pode ser que ela nasça e fique alguns dias viva, ou pode ser que ela nasça morta. E aí eles falam assim, mas você quer manter? Ela fala, não. Aí as pessoas em volta dela, foda-se, a gente vai fazer essa criança nascer, tá ligado? Ela não tem opção de dizer não nisso. E aí ela passa por uma gravidez, na qual ela não quer. Ela tem que lidar com a filha dela tendo um problema sério, né? Que a criança, na verdade, ela sobreviveu por 1 ano. Só que ela sofreu, né? Ao meu ver, na história, a autora, só lá pro final, no livro dela, que ela dá uma esticadinha com o personagem masculino, falando assim, olha, eu acho que você teve, né, depressão pós-parto. Eu tinha certeza, assim, no começo do livro, entendeu? E aí ela fica, tipo, ela faz coisas, ela fala coisas que são capacitistas, não sei, gente, falar. Capacitistas. Obrigada, viu? Faltou hoje. Ai, gente, é que hoje eu estou avoada. Yane, acelera um pouco, senão vai dar espaço. Calma, vamos. E então, ela acaba sendo babaca. Ela é muito babaca quando envolve isso. Ela é fútil, ela é mimada, ela é arrogante.
E chega ao nível onde ela simplesmente perde tudo, porque os pais delas, que eram ricos, né, morrem. E aí ela fica sem nada, e a única coisa que ela tem, teoricamente, é a herança que os pais dela, que não deixaram pra ela, deixaram em nome da menina que faleceu. E aí, quem tem todas as posses? O filho da puta do meu ex-marido? E o ex-marido ainda fala assim: como que você vai ganhar esse dinheiro, minha filha? Vai trabalhar do jeito que eu quero. Aí ela vai viver na Moca, aqui em São Paulo, num bairro tradicional e pequeno e popular. E aí ela odeia tudo isso, mas ela conhece o mal, que finalmente traz uma luz na vida desta mulher, que é maravilhosa, apesar de todos os erros, infelizmente nós todos erramos. Mas se você tiver um marco, eu até concordo de você errar, porque este homem é um inferno. E eu não sei porque que a autora decidiu que ele teria que ser o protagonista do primeiro livro. Seria um bosta. É um cara um bosta. Só é o juiz, mas é um lixo. Que homem babaca. Por quê, gente? Ela só não queria ter a criança. É um direito dela. Enfim, ela vive um romance maravilhoso e a autora dá um jeito de regenerar essa vilã, fazendo com que tudo que ela falou de ruim, que foi direcionado à filha dela, acaba voltando em coisas boas, porque ela começa a trabalhar numa escola para crianças especiais e ela acaba tornando isso a vida dela. E aí ela tem um filho, no livro ela fica com muito medo de ter filhos exatamente por causa disso, porque ela acha que é culpa dela a criança ter nascido com essa deficiência. E aí ela acaba tendo um filho que não tem uma deficiência, mas mesmo assim ela gira a vida dela em torno das crianças com deficiência, porque ela monta uma escola especial também. Enfim, incrível. Que mulher. Ai, Paula, eu te amo. Você é incrível. Você não deveria ter passado por isso por causa do seu ex-marido de merda. Muito obrigada. É isso, gente. Crush de uma noite. Crush de uma noite, né? Aquele personagem que a gente tem um crush. Seria legal, assim, um date, mas não passar a vida inteira com ele não seria legal. Que é o Mr. Darcy, de Orgulho e Preconceito. Eu particularmente não gosto dos livros da Jane Austen, mas por uma questão de narrativa mesmo, e pelas temáticas em si, eu não gosto assim de leituras mais clássicas, mais, né, de época, eu não curto muito. Mas o Mr. Darcy ele é um personagem que permeia o imaginário afetivo, emocional e sexual de muita gente que já leu Orgulho e Preconceito, né? Ele começa com aquele personagem assim mais dele, cheio de orgulho e super protetor de quem ele gosta. E aí depois ele vai se revelando, na verdade, que tudo isso era um muro que ele tinha, mas ele é muito sedutor e tudo mais. E aí no final a gente descobre que ele é mais uma pessoa que estava machucada e estava tentando proteger as pessoas que ele amava e se proteger também, principalmente proteger a irmã dele. Então, assim, à medida que tu vai conhecendo ele, tu passa a ganhar um afeto por ele, vamos dizer assim, né? E, assim, ele é um personagem muito interessante, essa é a verdade. Assim como a maioria dos personagens da Jane Austen são muito interessantes. Mas não passaria uma vida inteira com ele simplesmente porque ele é muito culto, sabe? Aquele personagem que a gente vê nas conversas dele, nas falas dele, nos posicionamentos, que a todo momento ele tem essa necessidade de reiterar, de dizer o que ele acredita, o que ele sabe, o que ele acha, o que ele discorda. Então, acho que por eu ser muito averso a isso, não ia dar certo, né? Eu já me identifico muito com a Elizabeth. Então, ia ter muito atrito e, enfim, eu não sei quais os motivos da Elizabeth pra ela ter... se apaixonou, né? Mas eu não acho, sabe? Ia ser aquela coisa do tipo, eu ia pro date com ele, eu ia conversar, ia me divertir e tal. Mas depois eu ia ficar assim, ai não, isso toda noite citando um teórico, aí toda noite citando um filósofo, aí toda noite falando de música clássica, e só música clássica não ia dar certo. Horrível. Não, ia ser só um beijinho, um ficazinho ali rapidão e seguir em frente. Próximo. E o crush Poça d'Água. Esse eu acho bem problemático mesmo. Mas assim, vamos lá, não é mesmo? Eu comecei a ler o livro essa semana, que é do Breno Machado. Ele é um escritor paraense. E ele lançou esse livro na Semana dos Dias dos Namorados. Chamado Eu Te Amo Como Johnny. Acredito que seja assim a pronúncia. E a história é basicamente o personagem principal
revisitando os relacionamentos antigos. Então ele olha para todos os namorados que ele já teve e vê o que ele aprendeu e o que poderia ter sido diferente, mas não é aquela coisa de mágoa, mas é aquela coisa do tipo, nossa, foi muito legal viver isso aqui com essa pessoa, infelizmente não deu certo, isso aqui me ensinou isso, mas não foi legal o jeito como aconteceu. Ele faz muito isso. E tem um personagem chamado Tino. Esse personagem, como eu posso explicar? Ele... Nossa, eu não vou ficar com medo de... Enfim, já diz o nome, né? Crise de personagem. Qual é a situação deste personagem? Tem um trecho que fala assim, que o Tino, ele tinha 24 anos, se eu não me engano. Ele tinha uma vida assim já bem feita, e já era um homem adulto, já tinha o emprego dele, tinha a casa dele e tudo mais. E tinha tudo para ter uma vida afetiva tranquila, aberta, pública, assim, sem ter que se esconder de ninguém. Mas ele se envolve com o personagem principal e diz que só ia acontecer o romance deles escondido. E ele dizia que amava o personagem, mas só ia acontecer escondido. Por si só, isso já é bem problemático. Porque a gente vê assim, pô, tem alguma coisa errada aí. Por que tu não quer se assumir? Vergonha? Tem medo? O que é? Mas ele dizia que não tinha nada disso. Ele só preferia que fosse escondido. E assim eles tiveram esse relacionamento deles escondido. E o personagem é muito sensível. Eu achei muito legal isso da parte do Breno em narrar isso. Porque teve uma sensibilidade em entender que esse personagem ele não tinha maturidade emocional para assumir um relacionamento, assumir o que ele sentia publicamente. Entender que ele não precisava prestar conta para ninguém. E ele não tinha isso justamente porque o período em que ele tinha que viver experiências como beijar outros garotos, se envolver afetivamente e tudo mais, ele foi muito reprimido porque ele vinha de uma cidade onde reprimia isso. Então a família dele reprimiu isso. Então coisas que a gente aprende na adolescência, na vida jovem adulto, né, tipo 18, 19, ele não viveu. E agora que ele estava podendo viver, ele estava aprendendo. Só que isso acabou reproduzindo de uma forma muito tóxica e abusiva com o personagem principal. E assim, não deu certo, eles tiveram que terminar porque estava fazendo mal para ele, mas ele, sabe, tu consegue ver que ele estava de um jeito ou de outro tentando. Ele estava tentando fazer as coisas direito, ele estava tentando fazer as coisas de um modo que ele conseguia fazer, mas tudo que ele tinha para oferecer era isso, sabe? Era esse medo, essa insegurança, essa descoberta. Então é um personagem que eu passo pano, porém não gostaria de estar envolvido, entendeu? Mas a forma, principalmente porque ele gosta de arte, ele tem uma ligação com pintura, ele gosta de ler, então ele tem um lado assim que tu percebe que ele pode usar isso pra vir a se tornar uma pessoa melhor, mas que não tá nessa fase ainda. Então eu passo muito pano pra esse personagem em termos disso, que é o Tino. Leiam, gente, tá baratinho na Amazon e é uma delícia ler esse livro, porque, enfim, né, tem essa jogada de ficar revisitando relacionamentos antigos, e acho que pro momento que a gente tá vivendo de pandemia, né, uma coisa mais reflexiva, que a gente tá tendo que ficar em casa, muitos relacionamentos acabaram, tem gente com medo de começar um novo. É muito legal esse livro para justamente repensar essas coisas, então já deixa aqui a minha recomendação. Eglantine, por favor. Eu vou procurar o livro que ela falou, o primeiro. O meu crush de uma noite, ele é o Damon, de Baby Don't Go, da Andressa Rios. Ele é nacional e fala sobre uma garota que ela acorda após tentar cometer suicídio. Ela é menos do que um demônio de estimação, né? Entre aspas, assim. E o Damon começa, tipo, a aparecer na consciência dela, justamente, como diz, meio que um demônio, assim. E ele seria o meu crush de uma noite, porque primeiro, né, ele é um demônio. E justo, né? Porra, mano! Ele mata, boa, enfim, tipo, ele é engraçado, ele usa terno, assim, ele mata pessoas? Mata, mas ele tava lindo pra tudo isso, sabe? Então, ele tem olhos vermelhos, ele tem um plot twist incrível.
Só que assim, eu não ia conseguir conviver com ele porque ele é um demônio, então ele aparece em momentos que a gente não quer que ele apareça. Bom, só eu vou conseguir mundo achar que eu estou falando sozinha, quando na verdade estou falando com ele. E uma noite, porque eu acho que eu não conseguiria conviver anos e anos da minha vida com um demônio perto de mim, com olho vermelho, falando, ó, acabei de matar uma pessoa. E eu vou ficar tipo, sexy, mas e aí, o que a gente vai fazer agora? Sexy, você matou alguém. Não, sexy, mas ele é um demônio, cara, a gente releva, não é assim uma pessoa normal. Não, você chama o exorcista, é isso que você faz. Mas ele é lindo, cara, eu não sei. Mas ele é lindo. É lindo. Dane-se. Amiga, como eu falei, ele matou pessoas? Matou, mas ele tava lindo fazendo isso. Então, tipo assim, eu relevo um pouco. Meu Deus. Tem preconceito com isso, só avisando mesmo. Ela tem preconceito com essas coisas. Tenho, cara. Eu sou a pessoa que escreve livros sobre exorcistas. Você acha que eu não vou ter preconceito com isso? É meu crush Poça d'Água. Vai ser a Edra Nor, de O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta. Assim, ela tem algumas atitudes que me irritam um pouco, que eu acho que... Eu não gosto de que tenha muitas frases de efeito. E eu vou ter que passar esse pano pra ela. Eu acho que a única coisa que ela erra a série do livro todo é que ela tem frases de efeito. E eu não curto muito isso. Mas assim, eu passo esse pano pra ela. Tabu, né? Mas eu passo esse pano pra ela porque ela é gata, assim. E ela tem um carro. Aquelas. Mas assim, quem não conhece, né, fala sobre a Iris Pêssego. É nacional esse livro, tá? Fala sobre a Iris Pêssego, que ela gosta de um cara desde a 7ª série. E aí esse cara termina repentinamente com a namorada de séculos. De séculos, né? Aparece namorando a Edra. E a Iris fica estafada e vai atrás de saber o porquê elas estão juntas. Enfim, é um romance muito bom. Eu amo isso. A Edra só erra nesses negócios de frase de efeito, mas aí a gente passa aquele pano. Vamos lá. Meu crush de uma noite é complicado, porque assim, eu já falei que eu sou muito apaixonada, me apaixono muito fácil. Eu gosto muito de ler livro de romance, de ler livro de romance sáfico, assim, então eu me apaixono muito fácil. Então, assim, a minha escolha de crush de uma noite vai ser basicamente baseada no que eu acho que seja o signo da personagem. Então, assim, o meu crush de uma noite é a Tayla, de Borboletas pra Lá e Pra Cá, da Juliana Reis. Eu li esse livro no fim do ano passado, na verdade, eu li um pouquinho antes do lançamento. E assim, eu amo o casal, eu amo tudo, tipo, é muito bonito, mas não sei se eu conseguiria conviver com a Tayla, porque a Tayla tem umas atitudes, assim, não sei, um pouco impulsivas demais. Eu acho que, tipo, é bom, tipo, você ficar uma noite, beleza, acabou, tá ótimo, seguimos a vida, cada um pro seu lado, sabe? Acho que é bom assim. E o livro é nacional, inclusive, é incrível aí. E o meu crush Poça d'Água, que eu passo muito pano, quem me acompanha sabe que eu passo muito pano pra essa personagem, que é a Flora, que é uma das personagens da minha amiga Liz Selwyn, e ela aparece em Amor e Liberdade e Caminhos para a Liberdade. E, meu Deus, a Flora já fez tanta cagada, a Flora já se meteu em relacionamento abusivo, já se apaixonou por quem não devia, já catou as malas e foi morar junto com a menina, já foi sofrer de amor em Paris, já fez tanta coisa nessa vida, mas eu não consigo. Eu falo, tá tudo bem. Quem nunca foi pra Paris pra sofrer de amor? Tá tudo bem. Quem nunca foi iludido? Quem nunca nada? Tá tudo bem. A vida é linda, a vida é incrível. E você é perfeita, você é maravilhosa. E eu vou passar pano pra você pro resto da minha vida. Porque é isso, porque ela é linda, maravilhosa. E é isso, eu amo a Flora. É isso. Então foi incrível. Isso, né, gente? Muito obrigada a vocês por terem vindo, por terem comparecido no episódio de hoje. Muito obrigada a vocês. Foi uma honra. E, gente, muito obrigada a você que ouviu até aqui. Foi mal por tomar tanto seu tempo, mas eu espero que você tenha se apaixonado pelo menos uma vez nesse episódio inteiro. E é isso. A gente volta na próxima. Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.